agora nós vamos entrar num outro tópico, né, que seria a questão da segurança clínica das duas espécies de guaco. Esse trabalho eu tive a oportunidade de desenvolver, então, no meu projeto de doutorado. É, e eu vou passar pela programação para que a gente possa verificar como que ela foi estruturada e como que nós vamos adentrar no tema. Então, primeiramente eu vou falar brevemente sobre a tradicionalidade do guaco, né, como foi comentado tanto pela doutora Mara quanto pelo doutor Roberto. Essas são espécies utilizadas há longo tempo, né, pela população. Nós vamos verificar um pouquinho sobre o número de registros, né, uma vez que essa é uma espécie da flora nacional que tem uma relevância muito grande sob o ponto de vista dos produtos registrados na Anvisa, é a planta que mais possui produtos, né, fitoterápicos da flora nacional registrados na Anvisa, está na Rename, como já comentado, né, está até no programa do evento, que está no site da Bifisa. Então, nós temos aí um largo uso pela população. Nós vamos falar um pouquinho sobre cumarina, porque não tem como falar sobre a segurança do guaco sem explorar a cumarina, até por conta da associação com a ação farmacológica, né? Alguns trabalhos reportam isso, mas também sobre a questão da toxicidade da cumarina, né? Alguns efeitos, algumas ações não desejadas que são atribuídas à cumarina, então nós vamos procurar desmistificar um pouco também a toxicidade da cumarina. Aí eu vou adentrar em estudos pré-clínicos da toxicidade do guaco, ou estudos já publicados, tanto in vitro quanto em vivo, e aí, finalmente, eu vou fechar com o estudo clínico realizado para apresentar algumas questões sobre a segurança do uso em humanos, e aí tecer algumas conclusões. Bom, aqui eu coloco, então, né, foi bem interessante que a doutora Mara colocou na apresentação dela, então, as características, né, isso aqui são até as imagens de algumas das espécies das amostras que eu utilizei no meu projeto, então a Micania glomerata com aquela forma triangular comentada pela doutora Mara e aquela forma ovalada, né, da folha de Micania levigata, e aqui o cultivo, então, de Micania levigata no campo, né, então são plantas realmente utilizadas de forma tradicional e popular, como o infuso e decocto há muitos anos, né, aqui na América do Sul, principalmente no Brasil. E as alegações, como a própria doutora Mara comentou, aí o uso ele tem relatos tanto para reumatismo, picadas de cobra, escorpião, doenças respiratórias, né, como bronquite, asma, gripe, tosse e resfriado. E as propriedades alegadas, né, então seriam analgésicas, antipiréticas, antibroncodilatadoras e expectorantes, isso tirado da monografia publicada pelo SUS, né, a monografia do guaco em 2018. Quando nós vamos para o número de produtos registrados na Anvisa, esse aqui é um levantamento que eu fiz lá em 2021, quando eu estava concluindo o doutorado, então nós tínhamos 19 registros de 16 empresas e alguns registros atualmente eles estão com mais de 20 anos já de vigência. Então nós temos uma diferença grande no que diz respeito à apresentação da cumarina nessas formulações. Então, nós temos formulações registradas que entregam, né, para o paciente desde 1 miligrama de cumarina por dia até apresentações que entregam 4,8 miligramas por dia. Lembrando que, segundo a IN2, né, de 2014, a posologia estipulada de cumarina, né, para soluções, xaropes de guaco, seria de 0,5 a 5 miligramas por dia. Então, nós vemos aqui os registros, né, eu não coloquei o nome das empresas para preservar, mas nós temos os registros, aqui são alguns exemplos, então, de associações e as diferenças, então, no que diz a respeito à quantidade diária de cumarina entregue a cada uma delas. Mas o que esses dois slides nos mostram é que a gente tem muitos medicamentos comercializados hoje no Brasil, as farmácias vivas fazendo utilização, né, dessas duas espécies vegetais,
e isso mostra, então, a relevância da gente poder conversar a respeito dos temas que estão aqui sendo conversados na manhã de hoje. Falando um pouco sobre a cumarina, né, entrando sobre a farmacologia dela, né, e a biotransformação, para que a gente possa refletir um pouco, então, sobre a toxicidade, né, começando pela cumarina. Nós temos aí alguns estudos em vivo e clínicos publicados em literatura, então são artigos que podem ser encontrados nas bases de dados com ação farmacológica comprovada, principalmente como anti-inflamatório, né? Nós vamos olhar em slides posteriores, a cumarina, ela é um fármaco utilizado, né, para algumas aplicações, então não é uma molécula exclusiva e específica do guaco, né, seja Micânia aglomerata ou Micânia levigata. Atualmente, ela é um marcador de qualidade das espécies, como eu comentei, então a posologia preconizada é de 0,5 a 5 miligramas de cumarina por dia. Está aqui a molécula, né, da 1,2-benzopirona, e como a Paracelso mesmo dizia, né, a diferença entre o fármaco e o veneno, ele está na concentração. Então, a cumarina, além de ser atribuída o efeito farmacológico, né, existem alguns estudos apresentando esses efeitos, como eu comentei, ela também acaba carregando o peso de ser responsável por alguns dos efeitos indesejados das espécies, né, principalmente Micânia levigata. Bom, aí nós temos que refletir um pouco sobre a biotransformação dessa molécula, né? E isso está em literatura, já são trabalhos que existem desde a década de 70 apresentando a biotransformação dessa molécula no organismo humano. Então, o que nós temos é que a molécula de cumarina ela sofre um intenso efeito de primeira passagem e somente 2 a 6% da dose administrada de cumarina é encontrada na circulação sistêmica. Nós vamos ter um slide para frente que vai mostrar a biotransformação, a rota de transformação dessa molécula, mas ela é rapidamente transformada pelo organismo e o tempo de meia-vida dela é de 4 horas, então é um tempo bastante reduzido, o que faz com que alguns autores eles sugiram que ela não seria necessariamente o fármaco, mas sim um profármaco, né, que as suas formas transformadas, então, que teriam ação farmacológica no organismo humano. E aí vem as questões, né, principalmente relacionadas com atividade anticoagulante, né, a cumarina tem esse rótulo, né, muito em função dos seus análogos, né, e também hepatotoxicidade. Então, nós vamos verificar nos próximos slides, né, a primeira questão anticoagulante, né, que existe a descrição, né, desse efeito para o guaco em decorrência da cumarina, e aí nós encontramos que os primeiros anticoagulantes orais isolados lá na década de 1920 eram dicumarinas, né, o dicumarol. Isso porque, né, nós temos pelo relato histórico, né, pela literatura, que gado, então, que consumia alimento contaminado com um determinado tipo de fungo, né, que produzia essas dicumarinas, acabavam morrendo por hemorragia, e os pesquisadores, então, conseguiram isolar essa substância da ração desse gado. E aí, já em 1987, Sutcliffe, ele coloca que para que as cumarinas elas tenham ação anticoagulante, elas são classificadas ou têm que apresentar em 4 grupos, né? Quais seriam esses grupos? Então, primeiro, moléculas de cumarina que possuem 2 anéis cumarínicos, então seriam as gicumarinas, né? Reportando a pesquisa de 1920, né? O isolamento dos primeiros anticoagulantes orais, moléculas com grupos hidroxila e grupo não polar nas posições 4 e 3 do anel cumarínico, moléculas de cumarina que apresentem acetais cíclicos na sua composição molecular, e também moléculas análogos de cumarina, as indandionas. Então, somente esses 4 grupos de cumarinas apresentariam ação anticoagulante. E aí nós temos, então, Kuhn, em 1970, né, com uma publicação dando exemplos, então, dessas moléculas, aqui primeiro as gicumarinas, as substituídas 4, melhor dizendo, hidroxiladas com um radical não polar na posição 3,
as cumarinas com acetal cíclico e as indonedionas. Então, aqui os exemplos, então, de moléculas que apresentariam atividade anticoagulante. Isso porque essas moléculas, quando nós vamos para a farmacologia, elas atuariam, então, na enzima vitamina K redutase, inibindo com que a forma oxidada da vitamina K fosse reduzida, né, para que então houvesse ação na enzima gama-glutamil carboxilase, impedindo a formação dos hemogênios funcionais que vão dar a sequência na cascata de coagulação. Então, as moléculas de cumarina, aqueles análogos de cumarina, atuariam aqui, impedindo justamente a redução da forma oxidada da vitamina K, a forma reduzida, impedindo então o ciclo de coagulação no organismo humano. Quando nós olhamos as cumarinas do guaco, nós observamos que nenhuma delas, ou nenhum dessas substâncias derivadas do ácido cinâmico até hoje estudadas no guaco, apresentam nenhuma das características dos anticoagulantes orais descritos para os análogos de cumarina. Então, primeiramente, nós temos aqui a molécula de cumarina, de hidrocumarina e o ácido ortocumárico, né, como já apresentado anteriormente, os derivados do ácido cinâmico mais extensamente estudados em Micania levigata e glomerata, e nós notamos a diferença, por exemplo, na fenproculmona, né, que apresenta na posição 4 da molécula uma hidroxila e na posição 3 um grupo não polar, assim como a colmadina, duas moléculas com comprovada ação anticoagulante. Então, somente pela revisão de literatura nós verificamos que a composição cumarínica das espécies do guaco, ela não parece apresentar qualquer influência em qualquer atividade do tipo anticoagulante para uso humano. Quando nós olhamos ao metabolismo hepático da cumarina, nós vamos encontrar duas principais rotas, né, sendo que a rota da esquerda é a principal rota no organismo humano. Então, essa é a rota prevalente, né, falando então agora de hepatotoxicidade. A cumarina, quando ingerida, ela é rapidamente transformada, né, no efeito de primeira passagem, ela é hidroxilada na posição 7, e posteriormente ela sofre uma glucuronidação e essa molécula aqui, então, ela é bastante hidrossolúvel e facilmente excretada na urina. Tá? Então, essa é a principal rota que ocorre nos seres humanos. Quando nós vamos para ratos e camundongos, nós temos uma rota diferenciada, né? Essa rota ela tem prevalência na formação, então, de compostos epoxilados, né? Epóxidos, melhor dizendo, que são compostos tóxicos. Então, essa é a prevalência da rota de eliminação da cumarina nesses organismos vivos. Alguns poucos indivíduos, alguns poucos seres humanos, eles acabam metabolizando por essa rota em função de algumas alterações nas suas enzimas. Então, esse trabalho recente de Pitaro, em 2022, ele apresenta uma revisão bastante interessante, em que ele vai colocar, então, que poucos indivíduos, isso calcado em dados de estudos clínicos e de literatura, acabam por essa via que acaba formando esses epóxios tóxicos e esses compostos HPA também, que têm uma toxicidade ainda maior que os epóxidos. Nós temos que lembrar que a cumarina, ela, como eu já disse, não é exclusiva do guaco, então nós temos na terapêutica, né, o tratamento de linfedemas, por exemplo, com comprimidos que têm a composição cumarina e troxirrutina, na proporção de 15 para 90 miligramas, com uma posologia recomendada de 1 a 2 comprimidos por 3 vezes ao dia. Então, quando nós comparamos a dose administrada para esses indivíduos que tratam linfedema com esse fármaco, nós temos uma concentração de cumarina de 45 a 90 miligramas por dia, muito superior ao definido, né, pela IN2, no caso do guaco. E aí nós temos na bula desse medicamento reação incomum, então aumento de enzimas hepáticas, né, transaminases e gama-GT, e reação muito rara, quadros de hepatite.
né? Nós temos aí vários estudos clínicos publicados em literatura avaliando a hepatotoxicidade da cumarina, né, em diferentes tratamentos, com doses que variam de 400 até 7.000 miligramas por dia. Então, vejamos que é uma concentração, uma dose muito maior do que a prevista para o guaco, né? Então, eu trago aqui o exemplo dessa revisão de Casley e Smith de 1995, com doses de até 400 miligramas por dia. Nós vemos aqui o número de pacientes tratados e os quadros de hipotoxicidade encontrados, a gente vê que é um número bastante reduzido, né? Então, o que os autores colocam é que testes de função hepática devem ser realizados na terapêutica com cumarina, e caso o paciente apresente sintomas sugestivos de hepatite, a droga deve ser removida se os resultados forem anormais. E a hepatotoxicidade, então, ficaria restrita a um pequeno subgrupo de pacientes, provavelmente relacionada à ativação de uma rota metabólica alternativa envolvendo isoformas específicas da enzima. Então, nós temos em literatura, falando especificamente da cumarina, evidências fartas, tanto sobre questão de ação anticoagulante, quanto como hepatotoxicidade. Bom, aí adentrando especificamente nos estudos pré-clínicos feitos com guaco, primeiro nós temos aqui um quadro, né, que apresenta algum desses estudos, não são todos, realizados em vivo e in vitro. E a primeira informação importante é que geralmente os estudos in vivo realizados, mesmo em ratos, em camundongos, que são metabolizadores preferenciais de compostos tóxicos ao organismo, mesmo sendo administrado o guaco para esse tipo de metabolizador, ele não apresentou toxicidade em nenhum dos sistemas avaliados, né? Seja no sistema reprodutor, seja em avaliando de forma intraperitoneal ou oral. Todos esses estudos não relatam um desfecho de toxicidade para o uso ou administração de guaco em ratos ou camundongos. Quando nós vamos para estudos in vitro, aí os estudos in vitro, via de regra, eles apresentam algum tipo de toxicidade. Então, por exemplo, aqui o de Costa em 2008, dano ao DNA em altas concentrações do extrato, além de outros que aqui eu selecionei, né, apresentando um efeito citotóxico, antiproliferativo nas células testadas, anticoagulante, apresentado por leite, né, um efeito anticoagulante observado no tempo de protrombina e tromboplatina. Porém, considerando a forma de metabolização, principalmente da cumarina, nós temos que levar em consideração, né, se esses estudos in vivo, in vitro, realmente eles refletem o que nós vamos encontrar quando administrado para humanos, né? Então, especificamente no que diz respeito à cumarina, nós observamos que alguns dos modelos, eventualmente, eles não são os mais adequados para que nós possamos antecipar, né, qualquer efeito tóxico ou qualquer ação farmacológica do guaco no organismo humano. Isso porque, né, lembrando, voltando àquele quadro, né, de metabolização especificamente da cumarina, nós temos essa distinção bastante marcante, né? Seres humanos metabolizam por uma determinada via de forma bastante extensa, enquanto que ratos e camundongos e alguns poucos indivíduos acabam metabolizando por esta via da formação dos epóxidos, via que chega a formar 18 até mais de 40% da concentração de cumarina é metabolizada para epóxido, que é uma concentração bastante considerável, né, quando comparado para humanos que acabam eliminando na urina a cumarina de forma muito rápida e muito fácil, uma forma glucuronada. Falando dos estudos clínicos, nós temos basicamente dois estudos publicados em 2006 que apresentaram alguns achados de uma composição de guaco, né, de Micania aglomerata, com outras espécies vegetais. Esse estudo ele apresenta segurança para os parâmetros clínicos e bioquímicos monitorados, porém não é um estudo que foi realizado com o guaco ou com a Micania aglomerata de forma isolada, mas sim na presença de outras espécies vegetais.
E recentemente, então, eu tive a oportunidade de publicar, né, no Journal of Ethnopharmacology, o trabalho, então, do meu projeto de doutorado, que fez avaliação de segurança, né, avaliando parâmetros clínicos e bioquímicos das duas espécies de guaco, Micania aglomerata e Micania levigata, de forma separada em indivíduos adultos saudáveis. Então, adentrando no trabalho que eu realizei, ah, nós avaliamos então a segurança das duas espécies de guaco isoladamente, como eu comentei. Nós começamos com um regime posológico de 15 ml 2 vezes ao dia, durante uma semana, e então migramos os indivíduos para um regime posológico de 30 ml 2 vezes ao dia na segunda semana. Então foram 2 semanas contínuas de uso, conforme até mesmo preconizado na bula, né, dos produtos fitoterápicos registrados na Anvisa, isso tanto para a espécie Micania aglomerata quanto para a espécie Micania levigata. Nós fizemos um estudo do tipo crossover, então os indivíduos eles passaram pelos dois tratamentos, então, de forma aleatória, randômica, eles foram alocados nos grupos de Micania aglomerata e Micania levigata e cruzaram, então, após o término do tratamento com uma espécie, cruzaram para outra espécie. Então, nas duas espécies, o regime posológico foi exatamente o mesmo. Aqui nesse quadro, eu apresento as concentrações dos marcadores que foram administradas, né, por dia a esses indivíduos. Então, nós vemos claramente que no caso da Micania aglomerata, no que diz respeito à cumarina, nós não tivemos concentrações, né, de cumarina dentro do preconizado, né, pela IN2. Então, concentrações de cumarina dia na primeira semana de 0,1 miligrama por dia e na segunda semana de 0,2 miligramas por dia. Já na Micania levigata, pela presença elevada de cumarina, nós tivemos na primeira semana uma administração de 3,5 miligramas por dia, enquanto que na segunda semana nós escalamos a dose para até 7,2 miligramas por dia, uma dose até 40% superior ao máximo preconizado pela Anvisa, para que nós pudéssemos então avaliar qualquer efeito de segurança, né, dessas duas espécies no organismo humano. Para essa avaliação, nós utilizamos uma solução oral de guaco, né, produzida com uma tintura 1:5, em relação à droga vegetal e contendo a solução oral, então, 10%, apresentando na composição a tintura de uma das duas espécies. Então, nesse trabalho, nós monitoramos evento adverso, então, através de um questionário que foi aplicado aos voluntários, procurando avaliar alguns sistemas, né, do organismo humano, por exemplo, a pele, sistema cardiorrespiratório, então verificando se os indivíduos, os voluntários apresentavam alguma queixa, alguma observação durante o uso das espécies de guaco, assim como pressão arterial, e foram avaliados também parâmetros hematológicos do sangue dos indivíduos, então hemograma e coagulograma, e também parâmetros bioquímicos, né, para monitorar algum efeito de toxicidade nos órgãos-alvos, né, fígado, rins e no sistema endócrino. Especificamente falando dos eventos adversos, né, nós não notamos ao longo do estudo nenhum evento adverso atribuído diretamente ao guaco, seja para Micania aglomerata, seja para Micania levigata. Nós tivemos um evento de pirose que foi classificado como de provável associação à Micania levigata especificamente, porém em um indivíduo específico, indivíduo esse que já fazia tratamento com medicamento para anemia bomba de prótons, né, porque já apresentava então um histórico de alguns processos gástricos, né, então nós colocamos como provável associação ao uso da Micania levigata. Falando dos parâmetros, então, bioquímicos, hematológicos, nessa tabela aqui eu coloco os resultados para a Micania aglomerata que foram encontrados. Então, eu destaquei aqui nessa tabela apenas os parâmetros que apresentaram, através do teste estatístico, alteração, né, e além de alguns parâmetros que, embora não tenham
apresentado alteração, eles são relevantes para corroborar, né, por exemplo, com algumas alegações que existem, por exemplo, que diz respeito à atividade ah, né, afetando o tempo de protrombina e tempo de tromboplastina como anticoagulante, né? Então, começando Gustavo, por... Oi, 5 minutos. tá bom. Então, começando por esses dois parâmetros, nós verificamos que o teste estatístico não acusou significância, então, ah, realmente, para a micânia glomerata, fica demonstrado que não existe qualquer ação, né, do ponto de vista anticoagulante, até mesmo porque a micânia glomerata, ela não apresenta, né, em sua composição, os derivados do ácido cinâmico em concentrações significativas, né, em doses bastante baixas, como eu mostrei lá na tabela da composição dos dois medicamentos. Os demais parâmetros que apresentaram algum tipo de efeito, né, correlacionado com o uso da medicação, alguns deles foram inespecíficos, né, então, por exemplo, fosfatase alcalina, né, quando a gente pega esse marcador hepático, a gente tem tanto na primeira semana de uso uma redução, quanto na segunda semana de uso um aumento, então a gente vê que é um efeito não específico, né, com o uso da medicação, mas sim com o próprio organismo humano, né, nós estamos trabalhando com seres vivos, né, com indivíduos que têm as suas vidas diárias, então ao longo do estudo clínico é comum, é normal observar variações, que não necessariamente estejam diretamente correlacionadas com a utilização da medicação. Então, para esses parâmetros, embora observados como pelo teste estatístico como tendo sido estatisticamente significativos, nós não correlacionamos diretamente com o uso da medicação. E conseguimos demonstrar, então, que o uso de micânia aglomerata não trouxe qualquer efeito que caracterize ela como um medicamento, então, que tem algum tipo de atenção, pelo menos com os parâmetros observados e nas doses administradas, com relação à segurança do uso em humanos. Já com relação à micânia levigata, nós observamos um maior número de parâmetros sendo afetados, né? Principalmente alguns parâmetros no sistema, no fígado, né? E alguns parâmetros na formação de células vermelhas. Começando especificamente sobre o tempo de coagulação, né, tempo de protrombina e tromboplastina, uma vez que essa solução apresenta cumarina, nós observamos um efeito que foi identificado como significativo pela estatística do teste, porém, para nossa surpresa, não foi um efeito anticoagulante, justamente porque nós observamos uma redução e não um aumento no tempo da tromboplastina e de protrombina. Então, isso caracteriza o medicamento como seguro, né, do ponto de vista de qualquer ação anticoagulante. Falando também de outro aspecto, né, que seria o aumento da pressão arterial, que também nós temos alguns relatos, né, do guaco como tendo uma ação de hipertensão, nós verificamos que o efeito significativo demonstrado na pressão sistólica foi justamente no sentido contrário, de diminuir a pressão sistólica e não aumentar, então descaracterizando um efeito hipertensivo dessa espécie para a utilização humana. No que diz respeito, então, às células vermelhas, nós tivemos uma alteração que foi correlacionada, né, uma redução leve, né, nesses parâmetros das células vermelhas ah, durante a utilização da medicação pelos indivíduos, então, indicando algum possível efeito da micânia levigata, né, nessa formação das células vermelhas, mas mesmo assim, ao longo de todo o estudo, esses parâmetros, eles permaneceram dentro dos valores de referência para indivíduos saudáveis e adultos. E quando nós vamos para alguns marcadores hepáticos, também nós tivemos a correlação de efeito, né, com alguns marcadores hepáticos, porém, novamente, dentro dos limites da normalidade, né, para indivíduos adultos, e não foram todos os marcadores hepáticos, como é possível observar, que foram afetados, né,
pela utilização da medicação, por exemplo, a ALT e a AST não foram afetados pela utilização da medicação. Então, nós conseguimos, através do estudo, observar para essas duas espécies a segurança delas para uso humano na posologia administrada, e aí como conclusão, então, nós temos que atualmente nós temos a segurança, né, das duas espécies de guaco para uso, tanto pelo uso tradicional, quanto pela literatura, né, quanto por estudo clínico. Ausência de toxicidade hepática, efeito hipertensivo e anticoagulante. Fica a questão se a cumarina está associada à ação farmacológica, e aí para isso nós temos então necessidade de estudos futuros para avaliar a eficácia, né, desses medicamentos para uso humano. Eu agradeço mais uma vez, né, a atenção e o tempo dispensado, e a Bifisa pelo convite.